Olá! O que passa pela sua cabeça quando pensa sobre a atuação de um médico veterinário? Sabia que esse profissional vai além da saúde animal? Venha com a gente e se surpreenda com esse universo. Sou Thaís Rocha e esse é o Papo de Veterinária. A opção por prestar concursos pode surgir logo após a graduação ou ainda se encaixar como uma alternativa interessante ao longo da carreira. No Papo de Veterinária de hoje, Rosângela Terra nos conta sobre sua trajetória não linear, passando pela reprodução equina, concursos em prefeituras, pós-graduação, até chegar ao cargo no Instituto Federal do Rio de Janeiro de Técnica Administrativa em Educação. Muito obrigada por dispor do seu tempo para estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite e já parabenizo pela iniciativa, que está muito bacana, já é um sucesso total. Obrigada. Rosângela, conta pra gente, quando você escolheu a medicina veterinária como profissão, você já tinha uma área em mente que você tinha vontade de trabalhar ou foi aquela coisa meio vamos surfando no curso e descobrindo quais são as possibilidades? Na verdade, eu decidi fazer medicina veterinária criança, tinha 8 anos e aquela coisa, gostava dos animais, tinha cachorro, gato. E eu me lembro que numa campanha de vacinação antirrábica, eu me encantei assim pela possibilidade de poder cuidar dos bichinhos, e foi mais isso que me levou a escolher o curso desde pequenininha. Só que eu nunca imaginava trabalhar com grandes, e eu acabar escolhendo trabalhar com grandes animais foi assim durante o curso que acabou me levando à escolha. E aí, das experiências que você teve a oportunidade de vivenciar ao longo da graduação, quais etapas você considera que foram importantes, que agregaram de fato na sua formação e que te ajudaram a chegar onde você está hoje? Bom, eu sempre tive a característica de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Sempre gostei de descobrir, de explorar, para ver se eu gostava ou não de alguma área. E no quarto período eu comecei a fazer estágio numa clínica em Itaboraí, no Rio de Janeiro, no Centro Médico Veterinário. E lá nessa clínica eu comecei a gostar de grandes e comecei a aprender, a trabalhar um pouquinho com reprodução de equinos e comecei a gostar bastante. E, paralelamente, eu já era bolsista de iniciação científica na universidade, trabalhando também com grandes. Aí eram vários projetos com a professora Rita Boteon, com bezerros, com qualidade do leite, mais com bovinos, né? Mais com bovino de leite. Aí que eu fui me direcionando mais para a área de grandes animais, principalmente para a reprodução. E assim, como eu gostava de fazer muita coisa, eu acho que tudo que eu aprendi em todos os estágios que eu fiz, que, assim, na nossa época, a gente aprendia muito nos estágios. A gente assim, eu quero mexer com silvestres, aí ia fazer estágio com silvestres. Hoje, a gente já tem uma gama maior de cursos de especialização. Então, assim, o discente que se forma em medicina veterinária, se opta por determinada área, ele consegue fazer um curso de especialização. Na nossa época, não somos tão antigas assim, a gente procurava estágios naquela área que a gente queria. E eu fui tentando, assim, fui experimentando um pouquinho de tudo, um pouquinho de laboratório, um pouquinho de reprodução, eu acabei atuando bastante. Então, eu estava sempre querendo aprender e tudo isso, com certeza, em algum momento me foi útil, em algum momento me ajudou, até mesmo para passar nos concursos. Sim, e aí falando dessa cronologia entre terminar a graduação, começar trabalho, fazer pós-graduação, como é que foi esse percurso para você? Você já passou em concurso e começou a trabalhar, fez o mestrado depois, ou o mestrado veio antes? Foi tudo meio assim fora do planejamento, porque eu queria sair da graduação e ir para o mestrado. Só que eu saí da graduação trabalhando. Eu terminei o 10º período sendo residente num ARAS, fazendo o auxílio na parte de reprodução. E foi muito bom para mim, porque eu consegui assim, pegar a prática e confiança para atuar. E eu fiz o concurso da IPAMIG, que era uma escola agrícola em Pitangui, e passei aos 23 anos. Eu era muito novinha e fui, coloquei minhas coisas na mala e fui para Pitangui. E foi uma experiência muito bacana, assim, que foi um universo que eu não conhecia do ensino técnico.
Mas, ao mesmo tempo, eu era muito jovem, então eu queria viver outras coisas. Eu sonhava em trabalhar a campo, sonhava em fazer mestrado, e por conta disso, em algum momento, eu tive que optar. Eu fiquei nessa escola agrícola 1 ano e meio só. Dei aula de disciplinas assim que eu nem imaginava para o curso técnico, dei aula de avicultura, tudo me foi válido. Mas chegou um momento que eu tive que optar. Ou eu continuaria querendo e sonhando com outras coisas, trabalhando na Ipamig, ou eu ia correr atrás dos sonhos, né? Aí, 1 ano e meio depois, eu optei por ficar trabalhando só a campo. Porque eu acabei, assim, fazendo ao mesmo tempo, trabalhando na Ipamig e fazendo atendimento fora dos horários. E eu já tinha clientes na região, clientes de reprodução equina, e eu acabei optando por ficar a campo. Quando você fez essa opção de manter as duas atividades, dar aula no colégio técnico e manter o atendimento em reprodução, você ficava apenas com a parte reprodutiva ou você acabava fazendo atendimentos em outras áreas também, como clínica, cirurgia? Porque uma questão que eu converso bastante com os alunos é que, assim, muitos alunos vêm falar assim: ah, professor, eu quero trabalhar a campo, mas eu só gosto de cirurgia, mas eu só gosto de clínica, mas eu só gosto de reprodução. E, em geral, a gente considera que, na maioria das vezes, o aluno precisa ter um pouco de cada uma dessas três áreas, pelo menos, porque, assim, se você vai dar assistência numa fazenda, dificilmente o proprietário vai ter um veterinário para reprodução, um veterinário para cirurgia e um para clínica. Às Aham, vezes, o pessoal que trabalha em reprodução acaba ficando com uma atuação um pouco mais específica. Às vezes, a aham. pessoa trabalha efetivamente na reprodução apenas. Como é que foi isso na sua experiência? É mais ou menos isso que você falou. A gente tem que saber pelo menos um pouquinho, assim, para orientar, né, os proprietários. Porque, por exemplo, a pessoa está trabalhando com reprodução, mas tem um problema no parto, tem um potrinho que fica doente. Então, esse primeiro atendimento, nem que seja para saber direcionar, chamar um especialista, saber direcionar, mas esse primeiro atendimento a gente tem que saber fazer coleta de sangue para exames. Então, assim, todas essas coisas, pelo menos o básico, eu fazia. E eu até costumava falar assim que às vezes um atendimento clínico abre portas. Às vezes tinha um cliente que eu não conhecia, mas que me chamava assim para atender uma cólica. Aí lá já conversava que eu fazia parte de reprodução, então já combinava que na estação de monta ele iria me chamar. Então, assim, a gente tem que saber pelo menos o básico e conseguir fazer esse atendimento inicial, com certeza. E aí, no caso do ensino técnico, outra curiosidade que eu tive, né, porque é bem Hum. interessante, assim, eu fiquei refletindo sobre, pelo menos, a experiência que eu tive. Quando a gente pensa em docência, na grande maioria das vezes a gente acaba pensando em docência para o ensino superior. E a gente pensa muito no ambiente de universidade. Você pode comentar um pouquinho a respeito de como foi a sua experiência, essa questão de abraçar disciplinas que não eram da sua área de vivência? Então, lá na EPAMIG, em Pitangui, foi quando eu realmente conheci o que era um curso técnico em agropecuária, porque nós temos o Setur ali na Universidade Rural, só que eu nunca tinha assim, me atentado para a importância do curso, para a importância da formação dos técnicos, e eu só fui entender isso quando eu fui e entrei nesse ambiente lá na EPAMIG. E comecei a gostar, assim, gostar muito do curso. E é muito engraçado que na época eu era muito jovem e não me achava preparada para estar ali como professora. Eu tinha alunos muito mais velhos do que eu. E depois de 10 anos de tantas atividades que eu fiz aí nesse meio do caminho, eu acabei passando num concurso para o Instituto Federal e tendo esse contato com o curso técnico novamente. E agora com um novo olhar. Eu vejo assim, uma importância assim, muito grande, até de eu que sou médica veterinária do Instituto Federal do Rio de Janeiro, uma importância muito grande dos profissionais que estão ali. Hoje eu não sou professora, eu sou técnica administrativa em educação, mas a importância desses profissionais que estão em volta na formação desse estudante. Como a gente, às vezes, influencia na decisão da escolha de carreira deles, como a gente entra nesse universo deles, sabe? Isso é muito legal. E aí, quando você optou por abrir mão da sua atuação na EPAMIG para poder ir atrás do seu desejo de trabalhar a campo e fazer um mestrado, qual foi o critério que você usou? Qual foi o motivo que te levou a fazer uma pós-graduação na área de zootecnia? Foi por uma necessidade de responder a demandas da sua atuação ou foi por alguma outra questão?
Então, eu fiquei trabalhando a campo de 2005 até 2009 e sempre gostei muito de estudar e tinha essa vontade de ingressar no mestrado, era algo que eu queria fazer e queria conciliar com a minha vida a campo. E o mestrado em zootecnia foi oportunidade. Eu não sabia exatamente qual área que eu queria no mestrado, mas eu sabia que eu queria trabalhar com cavalos. Então foi a oportunidade que surgiu próxima de onde eu morava e foi em Belo Horizonte, né, que eu fiz. Foi a oportunidade que surgiu para trabalhar com equinos. Assim, o mestrado em si foi um momento assim de aprendizado espetacular. Mas a área do meu experimento para minha dissertação foi uma área totalmente nova, que foi trabalhar com fisiologia do exercício de equinos. E foi um mundo assim totalmente novo que acabei não enxergando uma afinidade. Eu gostava muito de reprodução, mas nessa área de exercício, concluí o mestrado nessa área e não quis continuar no doutorado. É uma questão que é importante, né? Às vezes a gente tem essa possibilidade de aproveitar uma oportunidade que surge. Tem a questão de onde você já está estabelecido, às vezes se é possível ou não você se deslocar para um local mais distante para conseguir fazer a sua pós-graduação. Tem questões também, muitas vezes, relacionadas à logística da sua vida naquele momento, porque às vezes Exato. você está trabalhando e aí você não tem como deixar de trabalhar se você não tiver uma bolsa. Às vezes quer manter a sua atividade também, porque esse período de afastamento durante algum tempo já pode ter um impacto negativo na sua posição ali no mercado. Então, tem muitos fatores a considerar e é interessante que as pessoas pensem, durante essa busca de qual instituição eu vou procurar uma pós-graduação, qual área eu vou fazer o meu mestrado, o meu doutorado, enfim, que as pessoas pensem em equalizar todos esses fatores aí que às vezes a gente não considera É bem muito. difícil, é complicado. E assim, depois eu consegui enxergar, eu queria ser professora numa universidade. E eu consegui enxergar que o mestrado seria um degrau para isso. Porque, como eu fiz, assim, eu fiz o mestrado em produção animal e falei, não, eu quero mudar, eu quero tentar uma outra área. Eu acho que nessa transição mestrado-doutorado, se a gente tiver no foco naquela mesma área, ótimo. Mas se não, ainda dá tempo de pensar assim, não, eu vou fazer um doutorado em algo que eu quero trabalhar o resto da minha vida. Eu acho que no mestrado a gente ainda tem esse tempo de conhecimento, de entender o que a gente realmente gosta, o que a gente realmente quer. Mas, como eu falei, assim, tudo que eu fiz na vida foi muito importante e hoje é útil, assim, para o meu trabalho. Como eu sou técnica no IFRJ, eu tenho que entender um pouquinho de tudo, inclusive de produção animal. Então, tudo que eu acabei estudando nesse período todo, hoje eu acabo utilizando no meu dia a dia. Eu acho que o que é bem interessante na sua trajetória, e quando a gente estava fazendo uma conversa prévia, que eu te convidei, e você ficou com um pouco de receio, não sei se eu sou um bom exemplo, se eu não sou um bom exemplo. Eu acho que a ideia é muito essa, assim, é de mostrar que, na verdade, você não tem que ter um trajeto traçado e seguir aquele plano, e se não for daquela forma, não vai dar certo. A gente tem sempre a opção de mudar o caminho, de optar por fazer uma coisa diferente, de aproveitar uma oportunidade e eventualmente falar, bom, foi ótimo, maravilhoso, mas não é aqui que eu quero continuar, eu tenho outro enfoque, eu quero fazer outra coisa. E tá tudo bem. Essas experiências, elas não te limitam, muito pelo contrário. São experiências que você vai usar depois, em algum momento, nem que Uhum. seja pela questão das amizades que você faz, da oportunidade que você tem de vivenciar uma outra instituição, uma outra realidade. Então, acho que é bacana exatamente compartilhar muito por esses pontos também. Rosângela e eu somos da mesma turma da universidade, nós nos formamos Sim. juntas, e Rosângela sempre foi aluna top da turma, sempre foi. Depois da Thaís. Não, 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 nem vem com esse papo. Então, assim, sempre foi uma pessoa que a gente via, assim, muito ativa, muito engajada, envolvida em vários projetos, em várias atividades. Então, a gente percebe que tem essa questão de calçar um caminho que vai te levar a chegar onde você está hoje. E assim, hoje, olhando para trás, eu vejo que eu fiz tudo o que eu quis fazer. Eu quis trabalhar a campo, eu quis trabalhar numa clínica de grandes, eu quis fazer mestrado, eu fiz tudo o que eu tinha vontade de fazer e hoje eu parei num lugar que eu me sinto feliz, eu não me sinto frustrada em nenhum momento e eu faço as coisas que eu gosto. Isso é muito importante, a gente tentar.
Eu acho que quando a gente é recém-formada, a idade de experimentar. Eu achava que ser concursada numa prefeitura era perfeito, assim, que a vida estaria resolvida. E eu fui trabalhar em prefeituras e vi que é bem puxado, assim. Tem colegas que trabalham em prefeituras até hoje, a gente troca sempre informações, e é um trabalho, assim, bem desgastante e muitas vezes não reconhecido financeiramente. Se a gente olhar aí os editais de concursos, a gente vê como o médico veterinário em prefeituras vem sendo desvalorizado e a gente tem que correr atrás dessa valorização. Então, assim, eu acho que é o momento, quando a gente é jovem, de tentar. Deu certo, gosto, levo jeito. Ah, não deu certo, de tentar uma outra coisa. Eu acho que tudo vale a pena. Com certeza. Então aproveita e conta pra gente dessa sua experiência na prefeitura. Antes de ir para o mestrado, eu passei num concurso da Prefeitura de Pará de Minas, mas demoraram muito a me chamar e eu fui para o mestrado primeiro e depois eu fiz um outro concurso no finalzinho do mestrado, que foi para a Prefeitura de Itatiaia-Sul, e me chamaram primeiro, antes de Pará de Minas. E lá eu fui trabalhar com zoonoses, eu sempre também gostei muito de zoonoses. Então, assim, também foi muito difícil eu me achar, porque eu gosto de muita coisa. E foi um período, assim, bem desgastante, porque eu trabalhava numa região endêmica de leishmaniose. Na época ainda não era autorizado o tratamento para leishmaniose e os animais positivos eram encaminhados à prefeitura para eutanásia. Então foi assim muito desgastante psicologicamente e foi algo que eu vi que eu não queria fazer, eu queria tentar fazer diferente. Então me envolvi em programas de castração para tentar pelo menos trazer alguma melhora assim para essas prefeituras e eu acabei ficando por pouco tempo. Aí por motivos pessoais, eu acabei voltando para o Rio de Janeiro e deixei os concursos lá. E é mais uma questão, tem isso que você levantou da remuneração baixa, que a gente sabe, toda vez que você abre eu ia falar abre um jornal, olha que pessoa antiga, você abre a internet e recebe o edital de um concurso de prefeitura, muitas vezes a remuneração está aquém do que a Muito gente aquém. gostaria. Uhum. E a gente sabe que muitas vezes você vai cair em um setor que é diferente da vivência que você tem, e você vai ter que enfrentar aquele desafio, mas vale como uma experiência também, porque na realidade Sim, a gente tem uma base durante a graduação para atuar em áreas muito diferentes. sim. E vale, assim, até agora, dica de veterinária concurseira. Vale, mesmo que você veja no edital que a remuneração é baixa, eu acho que não vale a pena, mas tentar fazer a prova, porque a gente ganha experiência nas provas, a gente ganha prática de não ficar tão nervosa, de aproveitar melhor o tempo. Isso tudo a gente vai ganhando prática. Se passar e depois não quiser ir, ok, fica lá guardado. Mas eu acho que quem almeja passar no concurso tem que ir fazendo, mesmo que seja um concurso com salário inferior e tal, mas tem que ir fazendo para ir ganhando prática. E esses períodos assim que eu trabalhei em prefeituras também foram importantes para eu passar no concurso do IFRJ, porque tinha prova de títulos e na prova de títulos contava a experiência profissional. Aí, mais uma vez, eu digo, cada degrauzinho que a gente sobe é válido para chegar onde a gente deseja. Depois que você veio para o Rio, você passou no concurso do Instituto Federal. A gente às vezes discute essa questão. Muitas vezes a pessoa tem o desejo de ser docente numa instituição, e eu mesma já recebi essa sugestão. Tenta curso para técnico, porque às vezes o técnico, em termos de remuneração, ele acaba chegando num patamar bacana, que é uma questão que a gente tem que considerar também. Ninguém faz 5 anos de Com faculdade, certeza. mestrado, doutorado Uhum. e rala pra caramba para abrir o contra-cheque e querer chorar no final do mês. E a docência, você acaba tendo que atuar em várias frentes, então, no mínimo, ensino, pesquisa e extensão, cargos administrativos e uma série de outras demandas. E, às vezes, o concurso de técnico acaba trazendo também aquele contato direto com alunos, aquela atividade institucional que é bacana, que agrega. E a gente chegou a conversar e você comentou comigo, né? Falou, cara, eu tô gostando, tá sendo muito bacana para mim. Então, Uhum. assim, você pode ressaltar algumas diferenças entre os dois cargos para as pessoas que Sim. ainda não têm muito Uhum. essa ideia de como é essa Uhum. dinâmica dentro de uma instituição? Aham. Então, fazendo um comparativo assim do docente, né, numa universidade, e hoje eu sou técnica administrativa, eu queria ser docente. E hoje eu sou feliz sendo técnica administrativa em educação. Assim, os alunos que eu tô lá no dia a dia são bem diferentes dos alunos de graduação, são alunos muito mais novos, mas que ao mesmo tempo
Eu sinto um prazer de poder atuar na formação deles, de gosto pela pesquisa, porque mesmo sendo técnica, eu tenho meus projetos de ensino, pesquisa e extensão, de ensino não, porque eu até dou algumas aulas como convidada, mas eu tenho os meus projetos de pesquisa e de extensão. Claro que não são projetos que eu posso exigir demais do bolsista, que eu posso exigir que ele saiba muito de laboratório, que saiba resolver alguma situação. É claro que é um público assim totalmente diferente, mas eu consigo desenvolver esses trabalhos e o que eu acho muito legal assim para mim, assim, tanto que eu aprendo porque aí eu entro nesse universo do ensino médio, do ensino técnico com outras disciplinas e eu aprendo muito, assim, eu participo de projetos com a psicóloga do campus, eu aprendi a jogar badminton com a professora de educação física do campus, sabe? Então, assim, é um universo, assim, muito, muito legal, que para mim é um ganho, assim, muito grande de conhecimento, de experiência. Algumas coisas são mais complicadas, assim, eu tenho que trabalhar muito com burocracia, do processo de compras para a produção animal, compras de medicamentos. Então, essa parte burocrática acaba que, às vezes, me tira um pouco do tempo que eu poderia estar escrevendo um artigo. Então, são coisas que a gente tem que colocar na balança. Claro que tudo tem os prós e contras, mas eu acho que, no todo, assim, eu fico muito satisfeito. Eu acho que eu tive que mudar um pouquinho aonde eu queria chegar em termos de pesquisa, dar uns passinhos para trás para conseguir me encaixar nesse público discente, mas ao mesmo tempo eu consigo fazer muita coisa, sabe? É, aquela questão de não se limitar, porque na realidade às vezes a gente fica ressabiado ou preocupado de não conseguir fazer coisas, mas a oportunidade está aí. Você está dentro de uma instituição, você tem condições também de fazer redes de contato e de desenvolver atividades que estão dentro daquilo que você gostaria. Claro que com uma adequação, porque em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, a gente vai ter que ter essas adequações. Então, assim, hoje em dia, para pesquisa, está extremamente difícil conseguir financiamento, por exemplo. Então, a gente tem vontade de fazer muita coisa e tem limitações de várias naturezas diferentes. Então, a gente precisa realmente adequar e ir dando o passo do tamanho que a perna permite. Uma coisa muito interessante dos institutos federais é que eles se integram na região em que eles estão localizados. Se na região o forte é o pequeno produtor de leite, as pesquisas, os cursos são voltados para aquela área. E eu acho isso muito legal porque a gente tem que pensar em pesquisas, em projetos de pesquisa e extensão totalmente aplicadas, que a gente leve. Aqui tem muito pequeno produtor, produtores agroecológicos. Isso é muito legal, a gente consegue chegar no público que tem que chegar. E às vezes na universidade a gente tem muitos projetos assim que são grandiosos e tal, mas que a gente não consegue ver, assim, enxergar ele sendo utilizado realmente pelo produtor, né, no caso. Você diria então que no Instituto Federal, pela própria dinâmica da instituição, essa parte de extensão, esse contato direto com aquela comunidade ali, enfim, é bem mais efetiva do que em universidades, pela sua Com experiência. certeza. Com certeza. E o seu doutorado, em que momento que ele se encaixou na sua trajetória? O doutorado eu comecei a fazer antes de passar no concurso. Foi quando eu voltei para o Rio, eu estava trabalhando em clínica e reprodução, mas queria estudar. Surgiu a oportunidade de ingressar no doutorado, surgiram 2 vagas. Eu acabei participando da seleção e passei, e foi muito bom, que me fez voltar ao mundo acadêmico, que eu terminei o mestrado em 2012 e fiquei 3 anos fora do mundo acadêmico e estava querendo voltar. Assim, voltar, porque essa questão dos contatos, de estar ali no meio da pesquisa, de ter oportunidade de descobrir mais coisas, porque às vezes no campo a gente não consegue. A gente tem um caso clínico, a gente tem que resolver aquele caso clínico e ir embora para casa. Quando a gente está dentro da universidade, a gente pega aquele caso clínico e leva para os colegas e estuda aquele caso até descobrir assim, o que realmente foi. Isso é muito bacana do meio acadêmico. Aí foi a oportunidade que eu voltei a estudar e peguei o pique também para estudar para os concursos. Foi quando eu passei para o IFRJ, já fazendo doutorado. E aí outra questão que eu queria te perguntar, né, assim, burocraticamente, entre aspas, a questão da titulação também acaba agregando na sua remuneração. Sim,
O técnico administrativo em educação tem um plano de carreira. Então, se Uhum. tem mestrado, doutorado, se for dentro da área que ele foi concursado, tem um adicional no salário, com certeza agrega bastante. É porque às vezes a pessoa fica com essa questão de querer fazer concurso e dependendo da área que ela queira, existe essa possibilidade da pós-graduação agregar em termos salariais, aí isso é uma questão interessante também. É claro que eu, Aham. particularmente, não recomendaria a pessoa fazer uma pós-graduação só para ganhar mais, principalmente se ela for abraçar uma área muito aleatória, porque a pós-graduação Não. a gente Uhum, sabe que exige uma dedicação e é uma época de estresse, né? A gente tem que resolver muita coisa e tocar projeto, e é aham, gratificante, não é fácil, mas existe esse retorno em termos uhum. financeiros, então é uma questão que é interessante também. Eu conheço pessoas que até fizeram um concurso para o nível técnico, mas como tem graduação, mestrado, doutorado, acabou agregando no salário para conseguir um período de estabilidade e depois tentar passar em outro concurso para nível superior. Isso também assim acaba ajudando bastante, porque a gente sabe que o mercado é bem complicado. E aí, pensando na sua atuação, você continuou durante bastante tempo, não sei se isso ainda é corrente na sua vida, atuando a campo, em clínica, em reprodução. Você teve alguma dificuldade para se inserir nesse mercado? Teve algum investimento que você precisou fazer em termos de material, em termos de equipamentos, para você poder trabalhar nessas áreas? Bom, quando eu comecei a trabalhar a campo lá atrás, em 2005, eu tive muita sorte de ser indicada pelos veterinários que já trabalhavam na região. Como eu tinha ficado residente auxiliando um veterinário no Aras, ele estava mudando de estado e acabou me indicando para alguns clientes dele. Então, essa abertura de portas foi muito importante, porque eu acho que a gente começar sem ser conhecido em outro estado é muito difícil, viu? E quanto a investimento, para trabalhar com reprodução, a gente precisa de um mínimo de equipamentos, né? Pelo menos ultrassom, eu fazia transferência de embrião, aí precisava de ter lupa, ter o material todo de reprodução, e não é um investimento baixo, fora o tanto que a gente anda na estrada. A minha média nessa época era 250 quilômetros por dia. Então, assim, em um ano eu acabava com um carro. São dias ruins, dias de chuva, dias que a gente atola nas fazendas. E depois eu mantive esses clientes, mesmo no mestrado, mesmo fazendo atendimentos esporádicos. E hoje eu faço atendimentos muito esporádicos mesmo, mas em caráter de extensão. Então, se às vezes é um pequeno produtor que me procura no IFRJ que está com algum problema com o animal, e é isso, assim, é uma vida pesada. E o que eu acho que também foi algo que, nessa balança de prós e contras, trabalhar a campo é complicado. Tinha épocas que eu tinha muito trabalho, principalmente trabalhando com reprodução. Então entrava um dinheiro bom e tinha épocas que eu tinha pouquíssimo trabalho. Isso, se a gente não souber lidar com essa estabilidade, com essa sazonalidade, é complicado. Eu ia te perguntar exatamente isso. Principalmente com o equino, que tem esse caráter sazonal do trabalho de reprodução. Mas é interessante essa questão de inserção no mercado, de precificação de trabalho, de como você esquematiza a sua vida financeira para poder passar por todos esses períodos que você já tem uma expectativa de que vai acontecer dessa forma. Então, essa questão de educação financeira, que muitas vezes as pessoas não têm esse preparo. Pode ser o caso de alguém que se deslumbre ali no início, tipo, nossa, que maravilha, estou trabalhando pra caramba, estou ganhando um monte. Aí, a hora que fica Uhum. tranquilo, gastou, gastou, Que vai gastou. ver o tanto que gastou em gasolina. E tem que fazer o fundo da troca do carro, porque 250 quilômetros por dia não é fácil, não. E reprodução, assim, muitas vezes a gente trabalha com resultado, e isso é muito difícil também, porque tem mês que se trabalha muito e os resultados são poucos por N motivos. Você não consegue ter um planejamento de esse mês vai ser um valor X, com certeza. Tem que trabalhar com essa instabilidade. É uma vida com emoções, né? Pô, mas é viciante, é viciante. Quem gosta de reprodução sabe o que eu estou dizendo, que é cachaça. Quem gosta, gosta mesmo. Sim, e é uma questão importante a pessoa realmente gostar daquilo que ela está fazendo, porque quando a gente gosta é que a gente tem aquela motivação de passar pelos períodos em que a coisa não está tão boa assim. Senão a gente Exato. desiste, passa para a próxima. Uhum. E você passou por alguma situação complicada por ser mulher?
Quando eu comecei a me inserir nessa área de grandes animais, que foi no estágio, a partir do quarto período, eu conheci duas pessoas espetaculares, que são minhas amigas até hoje, que é a Vera e a Patrícia, da clínica lá de Itaboraí. E desde essa época, elas já me ensinavam assim como eu deveria me impor, porque o preconceito existe, a gente sabe que existe, ainda mais trabalhando com grandes. Eu era muito nova, aí como que a gente vai explicar para um funcionário da fazenda que está lá há 20 anos que tem que se fazer diferente? Aí o funcionário pensa, poxa, essa garotinha está me ensinando alguma coisa. Então a gente tem que se impor algumas vezes, e não vou dizer que é fácil. Mas eu sempre tratei assim os funcionários que eu tinha contato como aliados. A gente precisa muito tratá-los como aliados. Eles são nossos parceiros que estão lá todos os dias. Eles que vão medicar os animais, que vão aplicar hormônios quando a gente precisa. Não é o proprietário da fazenda, o proprietário do Aras. É o funcionário que está lá todo dia. Então, assim, acho que tratá-los bem, tratá-los com educação é a melhor forma da gente ganhar confiança e respeito. E eu acho que não tive grandes dificuldades, não, em relação a essa aceitação. Claro que parece que a gente tem que se antecipar, não, eu vou lá e vou falar assim porque eu sou mulher, senão o cara não vai levar fé. Mas eu acho que eu tive sorte, não tive muitas dificuldades quanto a isso, não. É importante que a possibilidade dessas situações, às vezes até complicadas, acontecerem, não seja um motivo para desencorajar quem gosta dessa área e quem quer seguir nessa área. Porque eu percebo muitas alunas receosas por acharem que, eu sou mulher, minha família me diz que vai ser complicado, meu pai tem receio do que eu vou passar. E às vezes a pessoa evita até se colocar nessa situação de experimentar o que é essa vivência, porque ela acha que vai ser complicado. Então, acho que é interessante que as pessoas saibam que, por mais que eventualmente aconteçam umas situações ali desconfortáveis, você está sujeito a isso em qualquer circunstância, em qualquer área, Isso, com certeza. né? Não é porque você está Uhum, lá trabalhando com pequenos numa clínica que, de repente, alguém não vai te desrespeitar, alguém não vai querer crescer em cima de você. Então, é uma questão de saber uhum. lidar que vem também muito com o amadurecimento, que as experiências vão trazendo ao longo do tempo. Então, E eu acho que a gente já ganhou muito espaço, a gente tem que aproveitar esses espaços, sim, e não desanimar por conta disso. e aí, Rosângela, o que você recomendaria para uma pessoa que às vezes está no curso, tem uma certa dúvida de que área seguir, ou de repente quer fazer concurso, quer experimentar, quer tentar, quer galgar em uma posição melhor? O que você acha que é bacana em termos de formação, seja durante a graduação, seja complementar, pós-graduação, enfim? Eu acho que a dica assim, que eu poderia dar é aproveite todas as oportunidades. Qualquer oportunidade, com alguma palavra que você aprendeu naquele dia, aprender nunca ocupa espaço. Então, uma palavra que você aprendeu ao fazer um esfregaço, não quero saber de laboratório, mas eu aprendi a fazer um esfregaço, aquilo vai ser útil um dia. Então, sempre aproveitar as oportunidades, mesmo que seja para ter certeza de que não é aquela área que a gente quer. Então, se tentar experimentar tudo que puder, essa é a principal dica. E para concurso, eu acho que a gente precisaria de uma live só para concurso. Podemos marcar uma live para concurso. Temos várias pessoas interessadas em dicas para Que concurso. aí eu tenho muitas dicas para concursos. Ah, olha só, já deixando um gancho, muito É, bem. E, Rosângela, uma questão que eu queria te perguntar, assim, é uma questão que se passou comigo e que eu acho que ainda tem uma relação muito forte com essa questão do universo feminino, da maternidade. Você acha que ser mãe algumas vezes acaba contribuindo para você repensar o que você tinha de expectativa de trabalho? Como é que foi para você? com certeza. Porque quando eu decidi tentar o mestrado, além de gostar de estudar, eu estava há 5 anos trabalhando a campo e é uma vida, como eu acabei de contar, bem difícil, sem finais de semana, sem ano novo, sem carnaval. Então, assim, o cavalo não escolhe o dia que ele vai ter cólica. Então, assim, é uma vida muito difícil. E eu pensava em ter filho. Aí, pensando nisso, eu pensei assim, não, eu preciso buscar algo mais estável para eu conseguir ter um suporte melhor para poder pensar nesse planejamento de ser mãe. Então, isso com certeza influenciou bastante na mudança também assim, da minha trajetória. E depois, para eu voltar para o doutorado, eu já estava com ele pequenininho, eu fiquei muito receosa por deixá-lo mais tempo assim longe dele.
Nasce uma criança, nasce uma mãe culpada, né? A gente se culpa por tudo, a gente acha que nunca está fazendo o suficiente, que a gente tinha que ficar mais tempo. E aí, nesse momento que eu decidi voltar a estudar e entrar no doutorado, foi quando eu percebi que para ele era muito mais importante ele sentir orgulho de mim do que eu estar 24 horas do lado dele. E isso, com certeza, hoje ele pode falar por si, já tem 10 anos, com certeza ele vai falar: não, minha mãe trabalha muito, minha mãe estuda, e eu tenho certeza, sim, que eu sou exemplo para ele. E isso é legal e não me arrependo assim de ter optado por ir para o doutorado, mesmo ele sendo tão pequenininho ainda. Ele ter esse exemplo de me ver estudando, de me ver trabalhando, de me ver sempre correndo atrás. Foi o que você falou. Quando nasce uma criança, nasce a mãe culpada. É assim que a gente se sente. Eu acho que a maioria das mães que eu conheço passam por essa mesma situação. E a gente acaba tendo um certo peso extra de sempre colocar na balança o que você poderia estar oferecendo em termos de tempo de qualidade com seu filho versus o tempo que você precisa dedicar ao crescimento profissional que vai trazer benefícios para o seu filho também. Então, não é egoísta e não é errado a gente focar na nossa carreira e a gente fazer essas readequações aí de tempo, porque nós somos pessoas com vários universos dentro da gente. E eu acho que é bem por aí mesmo. Cada trabalho novo que a gente abraça, cada oportunidade que aparece, a primeira coisa que pipoca para mim é assim, falar: e agora? Ai, meu Deus, vai ser menos Aham, tempo que eu tenho. Mas assim, é uma realidade da vida. Eu particularmente penso assim, eu estou criando o Henrique para o mundo, estou criando uhum. ele para ver a vida e para abraçar as oportunidades que aparecerem para ele também. E é Então, muito importante que a gente esteja feliz também. sim, E a gente que sempre gostou da carreira, da nossa profissão, eu acho que se eu abrisse mão assim da carreira também para ficar 100% com ele, eu não ficaria bem e isso afetaria ele com certeza. Então é sim, importante a gente chegar nesse equilíbrio. Sempre tem uma culpa, mas assim, dá certo, né? É, Porque dá um é, resultado bom, aham, eu acho. aham. Rosângela, muito obrigada, adorei esse bate-papo. Muito obrigada por trazer a sua experiência para a gente. Temos aqui integralizada a resposta do fã-clube da Rosângela, nossos colegas de turma, todos muito ávidos pelo nosso papo aqui. E eu acho que é bem bacana a gente poder mostrar um pouco de uma trajetória que a gente poderia dizer que não foi linear e que ser linear não é modelo de que vai dar certo. As pessoas têm essa opção de mudar de área, de experimentar coisas diferentes, de vivenciarem para saberem se gostam ou não, se aquilo se adequa ao que você tem de expectativa ou não. E com isso a gente vai crescendo, vai evoluindo e acha o seu nicho, o seu lugar, o lugar onde você se encaixa, se fala: "Pô, é aqui". E não tem uma linha de Aqui é onde eu chegada. deveria estar. Sim. E assim, não tem uma linha de chegada. Você não tem esse perfil de Não, chegar, estou aqui no escritório, sentarei da cadeira e ficarei aqui os próximos 20 anos aguardando a não, cartinha da nossa. aposentadoria, né? Você continua Estou cheia de produzindo. ideias, cheia de projetos, querendo fazer um curso novo. Estou cheia de ideias e colocar em prática. Mas, ao mesmo tempo, contemplar o hoje. Sim. Maravilhosa. Muito obrigada, Rosângela. Agradeço a oportunidade, sucesso total. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às sextas-feiras teremos episódios novos do podcast. Fica com a gente! Até lá!